bem-vindos, governantes! Na aula passada eu fiz algumas perguntinhas para vocês e deixei vocês com a pulguinha aí atrás da orelha. E agora nós vamos esclarecer, são aí 6 respostas que a gente precisa entender que são os elementos, como você está vendo aqui comigo, do processo de organização. Toda empresa, ela precisa ter esses elementos para que ela consiga escolher com qual ela quer trabalhar melhor, tá bom? Então bora lá, vamos ver aqui comigo? Vem cá. Ó, o que a gente vai ver primeiro, tá? Qual é o primeiro processo de organização para que a gente possa ter uma compreensão completa, tá bom? E aí assim fazer a nossa escolha. O primeiro deles é a especialização. Como a gente pode ver aqui, o processo de especialização, o que ele faz? Ele determina a divisão do trabalho, né? Vamos supor assim, como que a gente pode entender melhor o processo de especialização? Eu quero uma empresa e eu vou abrir uma empresa no ramo da saúde, tá? Eu sou médico e eu quero abrir o meu próprio consultório. Então você concorda que a sua especialização é que vai dizer o tipo de consultório que você vai abrir? Então esse é o elemento da especialização. Eu não vou abrir um consultório de cardiologia, sendo que eu sou da área ortopédica. Concorda? Minha especialização é ortopedia. Então não faz o menor sentido eu abrir um consultório de cardiologia. E é exatamente isso que a gente vai ver aqui, ó. Determina a divisão do trabalho como as tarefas serão subdivididas em cargos distintos. Então a informação para você atribuir a responsabilidade para cada indivíduo está de acordo com a especialização dele. Por exemplo, no seu negócio, né? Você está aí crescendo, você está expandindo e aí você precisa trazer uma pessoa para te ajudar na área de vendas. Você não vai trazer uma pessoa com especialização na área jurídica, né? Você tem que trazer uma pessoa com a especialização na área comercial, na área de marketing, né? Então ela se refere ao grau em que as tarefas são padronizadas. Qual é o padrão de qualidade que eu quero trazer para minha empresa? Que eu quero trazer para o meu negócio? Então esse padrão vai de acordo com a pessoa que eu vou contratar. Só que isso nos leva a 2 situações distintas. Vamos ver aqui? Por um lado, a especialização, ela promove maior produtividade, ok? Então, se eu trago uma pessoa com uma especialização da qual eu necessito, eu vou gerar produtividade, top! Só que, por outro lado, o excesso de especialização restringe a compreensão da organização como um todo. Então, se eu estou trazendo uma pessoa especializada na área jurídica, eu não posso exigir que ela tenha uma visão global, que ela atue na área comercial, por exemplo. Eu não posso exigir isso dela, porque eu estou especializando, eu estou departamentalizando, que inclusive é o segundo assunto que a gente vai tratar aqui, ó. Departamentalização é o segundo elemento da organização que nós vamos tratar. Com base nos cargos que eu estou agrupando dentro da minha empresa aqui, eu começo a dar origem às áreas. Concorda que se eu trago uma pessoa que entende da área financeira, eu estou criando um departamento financeiro? A partir do momento que eu trago uma pessoa com a especialização em marketing, eu estou criando o departamento de marketing? É essas áreas que eu começo a falar na departamentalização. Então, eu começo a criar unidades dentro da minha organização, que a gente chama por esse nome, tá? Departamentalização, ele é funcional. E a forma mais simples e que mais se aplica hoje dentro das empresas é a departamentalização, tá bom? As empresas, elas optam por esse modelo, por quê? Porque elas subdividindo cada área, né? Tornando cada área mais funcional, como a finanças, marketing, produção e operações e recursos humanos, eu consigo organizar melhor o meu negócio. No entanto, olha que interessante, existem outros modelos de departamentalização, tá, gente? Que é como por produto, como por área geográfica, são modelos de departamentalização e eu vou te mostrar aqui, vem aqui comigo, vem aqui, governante, ó. Esse daqui é um modelo por produto, tá bom? Então vamos lá, um exemplo, tá? Para quem me segue há mais tempo, já é meu aluno há muito tempo, sabe que além do Se Empreenda, nós temos outras empresas, que é o Grupo Otimiza. Ela é uma empresa no ramo da construção civil, onde nós trabalhamos com arquitetura, engenharia, e eu trouxe o modelo do nosso escritório para vocês verem o que é por produto. Tá? O Grupo Otimiza, vamos lá, ele é um escritório de engenharia e arquitetura. Então eu tenho a departamentalização por produto.
exemplo, eu tenho área de projetos. Então, se o cliente ele quer comprar o projeto, eu mando ele para o departamento de projetos. Mas se o cliente quer comprar uma consultoria, como eu tenho aqui, o que eu faço? Eu mando ele para o departamento de consultoria, que vai falar com os engenheiros, com os arquitetos, né? Que é a parte de consultoria. Mas ele quer assessoria, né? Então, dentro da área de assessoria, eu mando para o departamento de planejamento. Porque a assessoria é assessoria de obra. Então, o cliente quer o que a gente chama de turnkey, que é o nosso carro-chefe, dentro do Grupo Otimiza. Então, eles contratam desde o projeto, passando por toda a fase de construção, decoração, chave na mão. Então já é assessoria, é o departamento de assessoria, então eu mando ele para o turnkey. E eu tenho também vistoria. Eu tenho clientes que contratam a gente pontualmente para ir receber uma chave. Ele vai receber o apartamento dele, então ele tem que fazer a inspeção junto com o engenheiro da incorporadora. Então eles levam a gente junto para a gente fazer essa inspeção junto. Porque na hora de entrega da chave a gente tem que pontuar tudo que está faltando, se tem alguma coisa errada, e aí é a vistoria. Olha a diferença. Aqui o que eu estou fazendo? A departamentalização por produto que a gente vende. Bacana, né? E agora eu vou mostrar aqui para você, vem comigo. A departamentalização geográfica. Dá uma olhadinha aqui que legal. O que é a departamentalização geográfica? Geralmente a gente usa muito dentro da área comercial. Tá bom? Existem outras áreas, sim, RP, que é as relações públicas também usa muito, né? Mas eu, particularmente, usei muito dentro da área comercial, que é a departamentalização geográfica, tá? O que seria? Diretoria geral da parte comercial, e aí eu coloco gerentes por região, como tá aqui, ó. Eu tenho gerentes na região sul e sudeste, eu tenho gerentes na região centro-oeste, eu tenho gerentes na região norte e na região nordeste. E esses gerentes fazem todo o planejamento tático. Então a diretoria, nessa departamentalização, faz o planejamento estratégico, manda para cada região, para cada gerente de região, e cada gerente de região faz o planejamento tático de acordo com a região de cada um. Porque, gente, vamos falar a verdade? Até o dialeto, a forma de falar, a linguística muda de região para região no Brasil. O Brasil é muito miscigenado, né? Então, o jeito que se fala pão, que se chama pão, na região sul e sudeste é totalmente diferente que se fala lá no norte e no nordeste, por exemplo, na região centro-oeste. Então, cada gerente ele tem a liberdade de trabalhar o seu planejamento tático de acordo com cada região. Top? Então vamos para o terceiro elemento da organização, que é a cadeia de comando. Pri, o que seria a cadeia de comando, tá? A gente define por níveis de autoridade. Também é muito conhecido e você vai ver que a gente falou bastante disso nas aulas passadas, que está ali no organograma, né? No entanto, o conceito dele tem se tornado, gente, cada vez menos relevante nas empresas, tá? Antigamente era muito chefia, né? Se falava muito de chefia. Hoje nós falamos de liderança, que inclusive é um assunto, tema macro do cotidiano do gestor, que nós vamos abordar muito sobre liderança. Mas antigamente era muito chefe, né? Então essa cadeia de comando começava lá no topo. Então o que eu vou mostrar para você aqui? Que existem dois exemplos que nós vamos explorar com mais detalhes, que é o por autoridade, tá? O que é autoridade? É o direito de tomar decisões, de você direcionar as pessoas, a sua equipe, os recursos que você tem, as ferramentas que você tem, visando alcançar o objetivo da organização, tá? Então isso é autoridade. Em outras palavras, né, é o direito de você liderar, né? Mas aqui na autoridade mesmo. Já a responsabilidade é a obrigação e o dever das pessoas, tá? É o direito e o dever, isso é responsabilidade. Você tem direitos, você também tem deveres, tá? Quanto à realização das suas tarefas e das suas atividades, você percebe que é um pouco mais individual a responsabilidade? A autoridade geralmente é dado a um grupo específico, né? Ou uma pessoa, ou uma diretoria. Já a responsabilidade é dado a todos, mas cada um dentro do seu grau, dentro dessa cadeia de comando.
tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês os elementos, mas antes, olha essa frase aqui, ó, que é do Sobral IPS 2008, lá na página 171 ele fala: o elo entre a divisão do trabalho e os critérios racionais da organização das atividades reside no conceito de responsabilidade versus autoridade. Vamos entender isso melhor. Aqui, gente, o que eu vou mostrar para vocês, tá? Como se dá um exemplo de uma cadeia de comando tradicional, a mais utilizada, baseada numa unidade de comando. O que nós temos aqui? A presidência, ok? A presidência, ela foi lá e criou todo o planejamento estratégico. Daí o que ela fez? Mandou para o marketing. O marketing, ele criou o planejamento tático, certo? Junto com o pessoal de vendas, o planejamento tático. E o planejamento tático, daí o pessoal de vendas, a área comercial, trouxe isso para a região norte e nordeste. Olha que bacana. Isso daqui é uma unidade de comando pela autoridade. Olha que legal, né? Presidência, planejamento estratégico, marketing e vendas, planejamento tático, e o operacional, o plano operacional, a ação, entrou por cada região. Legal? Deu para entender bem o que é por autoridade, né? Mas aqui eu quero te mostrar, daqui a pouco, uma outra ótica. Mas vamos entender primeiro o quarto elemento, que é a margem de controle, ou seja, amplitude de controle que a gente vai perceber pela autoridade. Lá também tem autoridade e responsabilidade, porque cada um, vamos voltar um pouquinho aqui, cada um tem a sua autoridade e a sua responsabilidade dentro da autoridade que tinha. Isso é uma unidade de comando, ok? Aqui na margem de controle e amplitude, o que nós temos? Define a quantidade de subordinados que cada líder, vamos dizer assim, cada gestor vai ter debaixo do seu guarda-chuva, debaixo da sua responsabilidade e autoridade. Ou como aqui a gente fala um pouquinho mais de responsabilidade e não tanto de autoridade. Por quê? Porque existem duas estruturas, gente, dentro dessa margem de controle, dentro dessa amplitude de controle, que a gente chama de aguda e achatada. Vamos ver aqui? A aguda, o que a gente vai perceber? Ela é uma estrutura mais verticalizada. Ela é mais na vertical, então ele tem menos, esse gestor tem menos subordinados debaixo do guarda-chuva dele. Enquanto na achatada, ela é na horizontal. E a gente já percebe um número maior, né? Consideravelmente maior até, de subordinados debaixo do guarda-chuva dele. Olha aqui, tá vendo? Olha essa diferença aqui. Vamos entender um pouco melhor? Cabe ao gestor, isso é muito importante a gente entender, levar em consideração diversos fatores na hora dele escolher a composição da estrutura que ele vai usar. Se é achatada ou se ele vai usar aguda, tá bom? E quais são esses elementos que ele precisa considerar na hora dessa escolha, tá? É a complexidade do trabalho. Ele é muito complexo, então você precisa de uma achatada, mais pessoas ali, ou você precisa da verticalizada mesmo, da aguda, tá bom? As competências. Eu preciso de gente competente ou eu preciso de quantidade de pessoas? Tá vendo? Como um puxa o outro. Eu preciso da experiência. A experiência que ele vai trazer de fora, que ele teve em outras organizações, que ele teve em outros processos. Eu vou precisar disso? A motivação dos gestores e subordinados. Se eu vou trabalhar numa aguda, gente, o que eu tenho? Eu tenho toda uma cadeia de comando ali. Eu tenho presidência, eu tenho diretoria, eu tenho gerência, eu tenho supervisores, aí eu tenho operacional. Então, a motivação dos meus gestores e subordinados vai acompanhar esse processo? Senão eu prefiro trabalhar numa achatada, eu tenho mais subordinados debaixo do meu guarda-chuva, mas compete a mim, ao meu gestor trabalhar todo esse pessoal. Você entende? É a satisfação do sistema de informação. Gente, o sistema de informação é primordial. Por quê? Porque quanto mais longa é a minha cadeia, melhor eu preciso estar informando. O meu processo de informação, que entra aqui debaixo, ó, comunicação. A comunicação tem que estar excelente. Concorda comigo? No entanto, a empresa ela precisa entender
que a redução de custo e o aumento da eficiência pode trabalhar absurdamente ou pode afetar a tua decisão, tá bom? Muitas vezes as decisões, a gente vê gestores tendo decisões precipitadas por causa de custo e de eficiência. Ah, Pri, mas se eu coloco muitos diretores, gestores, gerentes, e aí o meu custo vai elevar. Só que a sua eficiência vai aumentar e a sua produtividade também, trazendo mais receita aqui para dentro. Então depende de como você vai trabalhar e compete a você, gestor, você como presidente, CEO do teu negócio, a visualizar isso e a tomar a melhor decisão, tá bom? Vamos para a quinta, que é a centralização e descentralização. E esse é um assunto muito importante, que você vai ver que um casa com o outro completamente, gente. A centralização e a descentralização, ela interfere até no local onde as decisões vão ser tomadas dentro da estrutura organizacional, tá? O que nós vamos apresentar aqui? As diferenças entre esses conceitos, tá? Vamos lá, ó. Eu deixei um desenho aqui pra vocês que eu achei ele muito massa, assim, sabe? Que o que é? Ó, centralização, olha comigo aqui. Você tá vendo um chefezinho aqui no meio, um monte de bonequinho que a gente nem vê a carinha deles, né? Essa é a centralização. Ele é o termo que descreve, gente, o grau que a empresa, ela concentra o poder e a autoridade nos níveis gerenciais mais elevados. Tá vendo aqui, ó? Tá aqui no desenho do cara do nosso chefezinho aqui, do nosso líderzinho aqui, ó, que bonitinho ele, de ocrinho, né? O que acontece? Quanto maior a centralização, mais as decisões e o controle é exercido lá na cadeia superior, lá no nível mais alto da organização. Então a gente chama isso de centralização, porque o poder tá lá. O pessoal que tá aqui embaixo, eles não têm poder de decisão, eles são executores, tá? Enquanto na descentralização, o que nós temos? Olha aqui, nós temos o nosso alvo, né? Aqui, ó, vou até aumentar que é pra você ver que você tem um objetivo aqui ao se alcançar, ok? E o que você tem? Muitas pessoas trabalhando, ó. Olha que legal, a gente vê a carinha de todo mundo. A descentralização, ele descreve o grau que a empresa, ela distribui o poder e a responsabilidade, a autoridade em diversos níveis, tá? Quanto mais descentralizada o seu negócio vem a ser, maior é a delegação de decisões e responsabilidade para os diferentes níveis dentro da sua empresa. Então, por exemplo, tá? Eu tenho maior quantidade de pessoas também delegando, tendo responsabilidades e poder de decisão. A gente precisa ressaltar que a descentralização, o que ela te pede, o que ela requer de você, gestor, que você tenha um pessoal muito mais capacitado. Aí a gente entra em especialização. Você vai precisar contratar pessoas com competências especializadas para cada nicho, para cada área. Por quê? Porque eles têm poder de decisão e de delegação. Então eles precisam estar comprometidos com o resultado e para isso eles precisam ser especializados. Concorda comigo? Então o que eu vou explicar aqui para você, tá? Olha a diferença. A centralização, a gente vai enxergar aqui no azul mais escuro, ó. Tá vendo comigo? Então o que a gente percebe? O poder tá aqui, ó, organização centralizada. Enquanto a descentralizada tá lá no nível mais baixo. Não significa que o planejamento estratégico, gente, vai sair daqui, vai vir para a mão deles. Eles começam a participar disso, desse processo. Ó, vou mostrar melhor aqui nesses quadrantes aqui, ó. E a gente vai entender alguns princípios, ó. Quando eu tenho na centralizada, onde o poder tá só aqui em cima, o que eu preciso? Eu tenho um princípio de autoridade mais linear, eu tenho uma autoridade única e uma única unidade de comando, e é generalização, tá? Então eu mando aqui para geral, ok? Então é generalizado. Enquanto, o que é generalização? Só para você entender melhor, tá? Eu vou trazer pessoas, não precisa ser tão especializado, porque o comando sai de cima. Então eu consigo trazer um pessoal com uma visão mais geral, ok? Enquanto já no trabalho mais descentralizado, o que eu tenho? Princípio funcional,
tá? Ele vai ser muito mais funcional. A autoridade funcional, ou dividida, ou variedade de comando que a gente chama, pede especialização. Então eu tenho um pessoal muito mais especializado, por isso que ele é muito mais usado hoje em dia. Você vai ver muito mais o descentralizado do que o centralizado. Existem empresas que estão nesse processo de migração, o que a gente chama de agilidade, tá? Que a gente vai ter um módulo dentro do Simprenda, um curso dentro do Simprenda, que é só de métodos ágeis, tá? Gestão ágil, que a gente chama, que é agilidade mesmo. Só que eu tenho muito mais especialização. Olha, você percebe que eu tenho aqui, por exemplo, o planejamento estratégico ainda está aqui na minha bolinha roxa, mas o estratégico e tático também trabalha aqui, ó. E aí você percebe que esse amarelo manda comando para cá, comando para cá, comando para cá, comando para cá, enquanto esse daqui também manda comando para os 4. Às vezes pode ser o marketing e o comercial trabalhando com a mesma equipe. Tá vendo? O RP, o Relações Públicas, com o comercial trabalhando com a mesma equipe. Percebe? Então ele é descentralizado. Então aqui eu tenho todo o planejamento estratégico, mas o tático já sai da mão dele. Top? Formalização. O que é formalização? Ele é o 6º elemento da organização, que a gente precisa ter ele muito bem clarificado na nossa cabeça, porque ele é o conceito que define a padronização existente. Quero dar um exemplo muito rápido aqui para você, tá? Sabe quando você liga para uma empresa, por exemplo, para um call center, e você percebe que todo mundo tem o mesmo discurso? Todo mundo fala a mesma coisa para você? Essa é a formalização. E a formalização, a gente tem caído absurdamente dentro das empresas, inclusive nas de call center. Porque um exemplo que eu tive há pouquíssimo tempo foi, por exemplo, de uma universidade, né? O que eles estão fazendo? Eles estão tirando essa formalização na hora de atender. Olá, senhorita Priscila, senhora Priscila, estamos aqui, não. Oi, Pri, como é que você tá? Tudo bem? Nós estamos aqui mandando essa mensagem para você, para te avisar que suas provas estão chegando. Gente, tá saindo essa formalização, tá caindo até entre a cadeia de comando, né? A gente tem percebido isso. Então, a gente tem percebido que o controle de trabalho realizado, ele tem passado por essa mudança ao longo do tempo. Embora a formalização, gente, esteja presente em muitas empresas, conforme eu falei, a gente percebeu essa redução, tá bom? Então, vamos relembrar aqui, que foi essa história que eu contei dessa experiência, tá? Então, esse contexto de cargo eram minuciosamente elaborados antigamente. Como que ia se tratar, como que ia se portar, como era a função de um gerente, né? E essa realidade, ela contrasta demais com o cenário atual, em que as empresas estão dinâmicas, por causa da descentralização. Essa descentralização está arrancando a formalização. Então, eles estão cada vez com mais liberdade de acesso com a cadeia de comando superior. Antes a gente falava, nossa, aquele ali é o chefe, parecia que ele era intocável. Hoje já não é assim mais. Hoje você chega, o dono da empresa chega, ele sai cumprimentando todo mundo para quebrar essa formalização e você ter mais relacionamento, comunicação. Melhorou com isso, tá bom? Então o que a gente observa nessas duas imagens que eu vou mostrar para você aqui? Dentro da estrutura organizacional, a gente vê que o nível de especialização, departamentalização, cadeia de comando, amplitude de controle, nível de centralização e formalização mudou completamente. Olha o que a gente consegue perceber nas imagens. A gente identifica que as duas estruturas, elas estão bem representadas aqui, ok? Consegue ver aqui comigo? No entanto, para que a gente compreenda, é importante a gente fornecer uma explicação detalhada sobre cada uma delas. Vem comigo. Dentro dessa estrutura 1, o que a gente consegue perceber? Tá? Que os níveis hierárquicos, os 3 níveis estão bem aparentes, você consegue ver, ó? Então o que a gente percebe? Especialização alta, ó. Porque eu tenho aqui a diretoria, vamos dizer assim, a gerência e o operacional. Então é uma departamentalização rígida, separado por departamento, tudo certinho, clara cadeia de comando, ó, quem comanda quem aqui? A gente consegue perceber? Tá vendo? Margem de controle estreita, ou seja, poucos subordinados por gerente. Então a gente percebe que aqui provavelmente tem uma formalização.
tá? A comunicação provavelmente é formal. Aqui na estrutura 2, em compensação, o que a gente vê, tá? Há uma integração funcional entre as equipes, você percebe, ó? Eu tenho uma equipezinha aqui, outra equipe, mas olha como que é a comunicação. Então a gente percebe que a especialização é um pouquinho mais baixa, tá vendo? Pessoas de diversos níveis hierárquicos fazem parte da mesma composição. Então, ó, mesmo nível hierárquico. Então a especialização aqui é tipo, eu preciso ter um monte de gerente? Não, tá bom? Eles fazem parte da mesma composição. O fluxo de informação, ele é livre. Você percebe que eles conseguem se comunicar? Esse comunica com esse, comunica com esse, comunica com esse, que comunica entre si. Então, tem uma descentralização na tomada de decisão. Então, a gente percebe que a formalização aqui ela é baixa, porque eles precisam tomar as decisões em conjunto. Então, eles precisam se comunicar, não precisa ser formal, eles precisam se comunicar de forma fluida mesmo, gente, tá? Então, os times é que são responsáveis pelas decisões e pelas responsabilidades, até pela alocação de recurso, quem vai para que lugar, tá vendo? Ó, eles decidem entre eles. Então, é muito importante que a gente perceba nessas estruturas aqui, tá? Que tem dois modelos distintos de organização. Esse é um tipo de organização, esse é outro tipo. Então o que a gente percebe? Que nessa daqui, ó, as estruturas, na imagem, ela tem restrição de padrão de controle claramente definido. Esse daqui não chega até esse daqui. Para chegar no chefão aqui, ó, ele tem que passar por esse cara aqui, ó. Tá bom? Então isso limita a participação ativa da nossa equipe lá embaixo, na tomada de decisão. Eles não participam disso, ele está restringido. Ele fala ao gerente dele, ele não fala lá em cima com o CEO, com quem tem a visão, tá? Nessa estrutura está descrita, as imagens elas têm características de adaptabilidade e flexibilidade, é muito mais adaptável e flexível. Então ela é descentralizada. Então as equipes elas são multifuncionais, tá bom? Então, e está sendo muito usada hoje, principalmente, tá? Com o método ágil, com agilidade, por isso que chama, por causa disso daqui. Então, na próxima aula a gente vai desenhar, tá bom? Melhor a nossa organização, a nossa estrutura organizacional. Então, obrigado por ter ficado nessa aula e eu espero você na próxima aula. Até lá!